Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Minha Vida é Bem, programa de pai para filho. Esse é um programa que tem como personalidade, característica e principalmente objetivo falar sobre a Parashá HaShavua, a Parashá da semana, fazendo uma mesa redonda, conversando tete a tete, olho nos olhos, olhos nos olhos, face a face. Um programa feito especialmente para os meus filhos, para a primogênita Gabriela Dodani, para o Gabriel Kalev, o meu primogênito filho masculino, e para minha caçula Ariela Hesed, e para todos os outros filhos que virão, netos, bisnetos, que fique propagado aí na internet. Vamos começar rapidinho fazendo a brachá da leitura da Torá, lendo um pouquinho dela e depois explanando para vocês aí tópico por tópico, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol chamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, não tem que a Torá, amém e amém. Começa falando: Moshe apacentava o rebanho do seu sogro Itro, governador de Midian, e ele conduziu o rebanho para a margem do deserto e chegou à montanha de Deus na área de Horev. O anjo de Deus apareceu a ele em uma chama de fogo no meio da sarça, e Moshe viu que o arbusto estava em chamas, mas que não se consumia. Moshe disse: deixe-me ir até lá e investigarei este fenômeno maravilhoso. Bem, agora eu vou falar sobre tópicos. A gente vai ver que aqui começa falando sobre essa aparição, né, desse anjo, a sarça que começa a arder. Moshe fica curioso, vai até lá, e aí vem falando sobre a conversa de Deus para com ele, depois vem falando da recusa de Moshe e terminando então, portanto, com Deus mandando ele ir até o povo. Bem, vou falar por tópico rapidinho para vocês. Aqui começa então, portanto, essa leitura, a quarta leitura, ela é do capítulo 3, ok? E vai até o capítulo 3, versículo 15, vai até o versículo 15, ok? Bem, vamos então falando um pouco. Moshe apacentava o rebanho do seu sogro, como a Torá mesmo fala, Itro. Agora, por que na realidade a Torá começa a falar que era Itro? Itro, sogro de Moshe, e mais antes, na outra área, tinha dito que o nome dele era Reuel, né, sacerdote de Midian. Então aqui nós podemos ver, como eu disse, ele era conhecido como Itro, como Reuel, depois como Hobab, em alguns outros momentos da Torá. E aqui a gente pode deduzir, pode aprender que ele foi chamado de Reuel porque ele era sacerdote de Midian. Aqui ele é chamado agora de Itro, governador, ou seja, para cada... Aqui existe um pequeno segredo que a gente vai falar, que para cada uma pessoa, seu ser humano, que é no caso aqui o sogro de Moshe, ele tinha vários nomes, e que cada nome desse representava um atributo dele, né? A gente já pode aprender aí que a Torá está nos ensinando alguma coisa. Então, quando ele era chamado de Reuel, era porque ele era alto sacerdote, Reu, né? O Reuel, o Reuven, Deus olha, molhou, o Reuel, ou seja, aquele que tem a visão de Deus, o El, e etc. Aqui Itro já fala que ele é um governador, ou seja, o atributo dele como Itro era governador. Então, aqui só para explicar que às vezes as pessoas que não conhecem a Torá, às vezes se confundem, mas em cá o nome dele era Itro, era Reuel ou era Hobab? Qual era o nome dele? A Torá nos ensina que para cada nome existe um atributo, assim como ele, que era um ser humano qualquer, tinha esses atributos, ok? Era uma pessoa de uma certa posição naquele momento no mundo. Assim Deus também, ele tem nomes e ele se revela através dos seus atributos, ok? Então, só para finalizar isso,
isso, esta parte era Itro, era o mesmo Reuel, que era Robabe e etc. Mas de acordo com seus atributos. Aí vem falando que ele chegou à montanha de Deus em Horeb, um anjo de Deus apareceu a ele e uma chama de fogo no meio da sarça. Então a gente vê aqui que quando você estuda a Torá, você sabe a verdadeira vida, o que realmente aconteceu. É diferente do que você vê por aí, outras religiões, fazendo uma pequena crítica, mas uma crítica construtiva, ok? Não discriminativa, mas apenas uma crítica construtiva de que a gente não pode se guiar por esses desenhos, pelos filmes hollywoodianos que tem por aí. A gente às vezes vê a sarça, as pessoas dizendo que Deus estava ali, etc. Mas não, foi um anjo, o anjo que apareceu, não foi o próprio Deus, até porque ele é incorpóreo, ele não tem forma, é infinito. Então a gente vê aqui, né, que era o anjo que apareceu, ok? E aí dentro de uma chama no fogo no meio da sarça. Só que aí a gente perguntar, mas foi Deus ou não foi Deus? Calma aí que a gente vai ver um pouquinho mais aqui na frente. E estava em chamas, mas não se consumia. A Torá vai dizer que estava em chama a sarça, mas ela não se consumia. E aí Moshe, curioso como sempre, né? É uma característica de Moshe quando ele falou que ele saiu para ver os irmãos, o seu povo. Aqui novamente ele olhou e achou aquilo estranho, porque era um fenômeno e ele foi lá investigar. Essa é a questão do judeu. O judeu tem isso dentro. O nosso povo tem essa característica de saber. Eu quero saber o que é, eu vou lá, eu vou investigar, vamos ver preto no branco se é fato ou se não é fato. A Torá, ela é fata, ela é met, ok? E Moshe foi lá para ver se isso realmente era real, né? Porque isso normalmente não acontece, e ele foi lá. E aí a Torá vem dizer que Deus viu, né, chama aqui de Todo-Poderoso, o chamou do meio da sarça. Peraí, mas quem estava lá não era o anjo? Como é que Deus viu e Deus o chamou vendo que Moshe se aproximava? E aqui a gente pode justamente ver e provar que, por mais que tivesse sido anjo, o anjo estava representando ali Hashem, e ele é um mero instrumento, ele não é uma outra deidade, Deus o livre não permita, mas ele é um mero instrumento do próprio Deus. E aqui mostra que Deus falou através do anjo para Moshe. E aí ele fala o seguinte, eu vou ler aqui na Torá mais um pouquinho, e diz o seguinte, que quando Deus viu, no versículo 4 do capítulo 3, quando Deus viu que ele, no caso Moshe, estava vindo investigar, o Todo-Poderoso chamou do meio da sarça, dizendo, né, Moshe, Moshe, disse ele, Moshe, eis-me aqui. Ele respondeu. Eu já falei em outras parashiot, comentário do programa, que nossos sábios nos ensinam que toda vez que Deus chama a pessoa repetidamente, é porque ele tem um carinho, ele tem um apreço por essa pessoa. É como se dissesse Moshe, Moshe, meu querido, e aqui nós vemos Moshe sendo chamado 2 vezes por Deus, né? Então aprenda sempre isso, toda vez que você ouve Deus chamando uma pessoa 2 vezes, entendeu? Nossos sábios vão dizer que ele tem um carinho. Nesse caso aqui chamou Moshe, Moshe. Agora, e aí fala que Deus depois falou para ele, não chegue perto. Como é que pode? Se o próprio Deus estava criando essa circunstância, né, do fogo para chamar a atenção de Moshe, para que Moshe subisse e visse e ali começasse uma conversa com Hashem, como é que o próprio Deus que estava chamando ao mesmo tempo chega para ele e fala que tem todo esse carinho por ele, Moshe, Moshe, né? E chega e fala, não chegue perto? Como pode isso? Se Deus, ao mesmo tempo que chama, fala para ele não chegar perto. Mas aqui nós podemos aprender o seguinte, que não era isso. Deus não queria afastar, Deus não quer afastar os seus filhos dele. O problema é o seguinte, é que para se achegar até Deus, temos uma condição. Da mesma forma que para você chegar diante de um presidente, diante de um juiz, diante de uma pessoa renomada, de carne e osso, você tem que estar intacto, com a gravata bem feita, roupa limpinha, barbado, bonitinho. Você não vai se apresentar de qualquer maneira. Muito mais importante deve ser a conduta de quem vai se achegar diante da presença de Deus, ok? Então por isso Deus teve que advertir Moshe, não chegue perto. Mas não era para chegar? Lógico que era para se chegar, mas existe a forma correta. E está logo em seguida, quando o próprio Hashem fala
tire os sapatos dos seus pés, ou seja, entre, prepare-se, né? Porque ele fala, agora por que não poderia se achegar? Porque o solo é sagrado, porque a Shekhinah, a presença de Deus, estava ali, então Deus não quer que nos acheguemos a Ele, lógico que Ele quer, mas existe como se achegar, então tirar os sapatos, ou seja, a poeira dos pés, tudo aquilo que não seja puro, né? E aí sim você pode se achegar a Deus, ou seja, existe uma condição. Vamos lá, e aí depois vem narrando que Deus fala, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, peraí, e eu sou Deus da tua família, ok? Não existe outro Deus da tua família, do teu pai, de quem te gerou, ou seja, se eu sou o Deus do teu pai, logo eu sou o seu Deus e o Deus dos teus outros filhos que virão da tua geração. E aí ele enfatiza, eu sou o Deus de Abraham. E ele não fala eu sou o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, não, ele enfatiza bem. Hashem fala eu sou o Deus de teu pai, de seu pai, depois ele fala eu sou o Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Jacob. Então Deus aqui, ele coloca o nome dele repetido 3 vezes para mostrar que realmente ele era Deus dos patriarcas, do povo e do seu pai. E aí fala Moshe, depois quando soube disso, escondeu a sua face. Por quê? Porque ele reconheceu que ele estava realmente diante do Ser Supremo, né? E Hashem, então ele esconde a sua face com medo, temor de Deus. Isso é muito importante, nós devemos aprender a ter o temor com as coisas de Deus. E aí fala que ele escondeu os olhos, escondeu sua face para não ver Deus. Deus, então, ele falou, e aí começa aqui uma narrativa muito interessante. Olha só, Deus, ele começa a falar, eu tenho visto, eu tenho escutado, eu estou ciente, eu descerei, eu tirarei, eu vi, eu lhe enviarei, eu estarei, eu enviei você. É muito interessante, existe 8 pontos aqui que trazem ali o significado e o prelúdio de que a redenção estava próxima. E aí Deus vem pontuando passo a passo o que ele estava prestes a fazer e o que estava acontecendo. Ok? Ele fala, Deus, eu tenho visto, eu sou Deus, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Ver é algo de longe. Você viu, Deus estava mostrando que mesmo que parecesse que ele estivesse longe, né, mas ele viu o sofrimento. Ele fala do meu povo, caracterizando que o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu era o povo dele. E ele fala, eu tenho escutado, segundo, escutado é mais próximo, os seus gritos causados pelos egípcios. Depois ele fala, eu estou ciente. Estar ciente é você ter o documento, é você estar muito mais próximo, porque você investigou, você viu, é como um advogado que tem nas mãos um processo e ele lê, ele sabe minuciosamente, então aí ele passa a ter ciência. Ou seja, o que é ciência? É o conhecimento e a razão do seu sofrimento. Deus estava dizendo, Hashem estava dizendo que ele estava próximo, muito próximo, ciente de tudo. Ele, por mais que parecesse que ele não estava vendo, que ele não estivesse a par dessa situação, mas não, ele realmente estava a par de seu sofrimento. Ele fala do sofrimento. Primeiro ele fala que ele viu o sofrimento, depois ele fala que ele escutou os gritos, agora ele fala que ele está ciente desse sofrimento. E aí ele continua falando que eu descerei, ou seja, o próprio Hashem estaria mais presente quando ele fala eu descerei, ok, para livrá-los das suas mãos. É algo mais próximo, como a própria Torá fala que nós fomos libertos pela mão do próprio Deus, e fala que eu os tirarei desta terra. É uma promessa, é algo maravilhoso que vem trazendo que esperança. E ele fala que eu os tirarei desta terra, mas não só tirar, vai tirar, e aí? Vai para onde? Né? A brachá é completa, ela fala para uma boa e espaçosa terra que jorra leite e mel, ok? E aí ele continua falando, agora mesmo os gritos estão chegando até mim. Por quê? Porque a Torá fala que Hashem diz que agora mesmo os gritos estão chegando até mim, para nos ensinar que qualquer problema que a gente passe,
ou passou, não foi esquecido por Deus, estão chegando agora, ou seja, permanece na presença dele. Da mesma forma como nós fazemos as brachot da manhã, fala que eu me lembrarei de Abraham, eu me recordarei de Abraham, de Yitzhak e da terra, porque os nossos sábios vão dizer que ele não fala que ele lembra de Yitzhak, porque a memória de Yitzhak está sempre presente na presença de Hashem, e por isso que ele não diz que ele se lembrará, porque está sempre presente ali diante dele. Diferente de Abraham e da terra, que ele se lembrará, ok? Então por isso que ele fala, agora os gritos estão chegando a mim, agora mesmo eu vi a opressão. E aí ele fala que ele viu a opressão, vai aumentando, agora vai. É interessante, aqui nós vemos que o próprio Hashem chama Moshe, fala de toda uma situação. Eu fico imaginando Moshe ali olhando para Deus e dizendo, ok, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus dos nossos pais, tu estás ciente, o Senhor disse que tem visto, tem escutado, está ciente, que ele mesmo fala, eu descerei, eu tirarei, ok? Eu vi a opressão, eu, e aí em seguida Deus fala, agora vai, eu lhe enviarei, você tirará meu povo. Mas espera aí, não é você que tirar? Não é o próprio Hashem? Como é que você fala eu e agora vai? Porque na realidade existe um ensinamento muito profundo aqui. O Eterno pode fazer o que Ele quiser, assim como Ele fez desde o início da criação, mas Ele escolhe pessoas, como escolheu Adam, como escolheu Rava, para ser com o homem, para ser parceiro, para ser sócio dele. O Eterno pode fazer tudo. E poderia ser um pensamento arrogante, um pensamento até mau, Deus o livre, Ele não permita, achar, mas se Deus está falando que Ele pode fazer tudo, por que Ele precisa de mim? Por que Deus precisa de mim? Ok? Mas isso é uma grande bênção, é uma grande brachá. Quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus escolhe um homem, quando Deus escolhe uma mulher, quando Deus escolhe uma família, quando Ele escolhe um povo, então nós devemos ser gratos a Deus, é algo de grande responsabilidade. Isso. E aí aqui mostra que foi algo muito grande, muito importante e meritório, quando Deus falou, agora vai, eu lhe enviarei. Como eu disse, poderia ser algo ruim pensar, mas o Senhor, você não disse que por que você precisa de mim agora? Deus o livre não permita. Mas é uma bênção, Deus está dando uma brachá muito grande, ser escolhido para fazer algo. E aqui mostra o outro ensinamento importante, que o Eterno dá missões, Ele escolhe determinadas pessoas para serem parceiros dele e para fazer. Eu sempre volto a dizer, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Ele é autossuficiente por si só, não precisa de nada, mas é uma bênção quando Ele escolhe. E nós não podemos fugir disso, como Moshe tentou fugir, a gente vai explicar um pouquinho mais, mas é algo muito importante. E ele falou, eu lhe enviarei e você tirará o meu povo. É algo muito importante. Moshe diz, quem sou eu para ir ao faraó? Então aqui parece que Moshe estava fugindo, Moshe não queria, como aparece em algumas outras obras de filme, Moshe brigando, eu não vou fazer isso não. Moshe não agiu dessa forma, Deus o livre, Ele não permita, mas o que ele fez, mostrando aqui o que a Torá vai falar lá na frente, que Moshe era o homem mais humilde que existiu. Moshe estava dizendo, quem sou eu para ir até o faraó? Eu não sou ninguém, há um tempo atrás ele estava querendo me matar. Não é quem sou eu que fui adotado, né? Não era filho real da casa, mas eu fui adotado. Quem sou eu? Como posso tirar os filhos de Israel do Egito? Como eu vou tirar todo mundo? E aí o próprio Hashem fala, eu sei disso, que você não pode fazer nada, porque você é limitado, eu estarei contigo. Então só por isso você vai conseguir tirar. Realmente você não tem poder para isso, mas o homem consegue fazer as coisas quando o Eterno assim permite e o capacita. Então, e agora existe um outro pensamento, que Moshe não era capacitado,
para fazer isso? Lógico que Moshe era capacitado. Deus nos livre, não permita, Deus não escolhe as pessoas que não são capacitadas. Essa é uma outra filosofia, uma outra ideia de outras religiões, que isso não é judaísmo. O judaísmo acredita que Deus não vai colocar alguém incompetente para fazer uma obra. Existe um ditado popular que diz: Deus não escolhe os capazes, mas capacita aqueles que Ele escolhe. E isso é um pensamento que não é judaico, porque Deus, Ele sempre escolhe as pessoas capacitadas. E agora Ele pode capacitar? Sim, Ele pode capacitar, mas aqui mostra na Torá que Ele sempre escolheu pessoas realmente capacitadas. Agora você fala, por que Moshe era capacitado? Sim, era, e nós vamos ver que ele era capacitado quando a Torá fala que ele era pastor, ele tinha virado pastor, e a gente vai explicar um pouco sobre isso. E fala, então, eu estarei contigo, esta é a prova então que eu te enviei, que eu realmente te enviei, porque você irá conseguir fazer isso. Quando tirar o povo, vocês servirão Deus nesta montanha aqui. Quando eu for e disser, Moshe começa a falar, tá, e se eu for e eu disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles perguntarão, tá, mas qual é o seu nome? O que lhes direi? E mais um pouco na frente, ele vai se recusar aí ainda, Moshe, porque isso é normal, faz parte da cultura do povo judeu. A própria Torá nos incentiva a testar o profeta. Não é qualquer pessoa que chegou, eu tenho um livro aqui, entendeu, que fala não é a Torá, mas tem tudo a ver com a nossa religião, ou um profeta que se levanta e diz alguma profecia. O povo de Israel sempre vai à frente, vai empeitar, vai testar. A própria Torá nos incentiva para saber se realmente é. A gente não acredita em qualquer coisa. E Moshe sabia disso, que é uma mitzvah você duvidar, é uma mitzvah você também questionar. Vamos ver se é ou se não é. Torá é fato, Torá é emet, Hashem é emet, Torá é emet, Moshe é emet, é verdade. Nós temos que pesquisar. E aí Moshe sabia que ele iria enfrentar isso. E ele fala, tá, e eles iriam me perguntar qual o nome, o que eu direi a eles. Aí o Eterno fala, né? E vou ler aqui na Torá, ele diz claramente o que eu irei falar, e o próprio Eterno diz, isto é o que você deve dizer aos filhos de Israel, ok? Yerie, Asher Yerie. Ele fala, numa outra tradução, algumas pessoas dizem eu sou o que eu sou, etc. Mas a Torá, ela é verdadeira quando ela diz serei que serei. Asher, ele fala, Yerie, Asher Yerie, ou seja, serei que serei, eu serei o que serei. Isso é o que você deve dizer, o Eterno enfatiza, ele fala, serei, enviou-me a vocês, ou eu serei, enviou-me a vocês. Você deve dizer isso, e apenas isso. Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Yitzhak, o Deus de Jacó, novamente enfatizando que Ele era o Deus dos patriarcas, me enviou a vocês. E esse é meu nome eterno, e é assim que eu devo ser reconhecido por todas as gerações. Significa que também no livro, no nível literal, nós sempre iremos reconhecer Deus como o Deus de Abraão, Yitzhak e Jacó. Esse é o verdadeiro Deus. Se qualquer outra pessoa chega para você, o Deus não sei do que, não. O Deus que o judeu conhece é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o Deus. Se não trouxer a memória, se não trouxer enfatizando que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é um outro Deus, mas não é o Deus de Israel. Ok? E aí, agora sim a gente vai falar sobre isso, porque diz que Moshe era capacitado, não se Deus. A gente vai ver o que a faísca da Hassidut diz, que o Midrash fala, a Hassidut nos ensina, a faísca diz que Moshe tornou-se pastor porque Deus testa as pessoas íntegras para ver se elas são aptas a conduzir o seu povo, né, observando se elas cuidam realmente bem das suas ovelhas. E aí conta que a faísca da Hassidut nos diz que Moshe, na verdade, quando ele viu, eu vou ler aqui para vocês verem, quando Moshe estava cuidando do rebanho de Yitro no deserto, uma das ovelhas escapou e Moshe a perseguiu.
A ovelha terminou encontrando água e começou a beber. Quando Moshe achou a ovelha, disse: eu não sabia que você estava fugindo porque estava com sede. Você deve estar cansada. Assim Moshe pôs a ovelha nos ombros e caminhou de volta ao rebanho. Deus disse a si mesmo: bem, você tem tão compaixão pela ovelha de um mero ser humano, você irá pastorear as minhas ovelhas, o povo judeu. Baseado nisso, o Midrash diz que parece que Yitro também designou Moshe para ser seu pastor, o pastor do seu rebanho, intencionalmente ou não, de modo a revelar o potencial de Moshe como líder. Então muitas coisas acontecem na nossa vida para treinar a gente. Por que Moshe foi ser pastor? Justamente para treinar a liderança de Moshe. E aqui existe um outro ensinamento. Os nossos sábios dizem que nós conhecemos a pessoa pelo bom coração que ela tem. Então, se uma pessoa cuida bem de um animal, né, de uma formiga, de um cachorro, de um gato, essa pessoa com certeza ela tem um bom coração para cuidar também de seres humanos. Abrindo parênteses, se bem que hoje em dia é o contrário. Eu já vi muitas pessoas pagando hotel, pagando roupa, remédios caríssimos para um animal, para um cachorro, né, que está na moda hoje em dia, do que para um ser humano. Eu valorizo muito mais um animal do que ter uma criança, um bebê, procriar. Ou eu tenho até uma piada, uma historinha de uma mulher que chegou e numa rua, uma senhora muito cheia de dinheiro passou na rua e viu um mendigo do lado do cachorro. Ela olhou para aquela situação e começou a chorar e dizer: meu Deus, isso não pode acontecer, isso é desumano, como é que você passa desse jeito, com chuva, com frio, o que você come no relento? E o homem ficou assim agoniado olhando para ela. Ela tirou R$1.000 da bolsa dela e disse: toma, isso daqui é uma pequena ajuda, por favor, cuida bem do cachorro. O homem ficou espantado porque algumas pessoas achavam que ela estava chorando, lamentando por causa do mendigo. Como é que você passa o frio no relento, como você... E ela estava se referindo ao cachorro. Então, hoje está mudado o negócio. Mas a essência que a Torá passa aqui é: se uma pessoa como Moshe teve um carinho grande para cuidar de umas ovelhas, de um ser humano, quanto mais cuidar do rebanho dele. Então aqui mostra também que nós devemos ser boas pessoas, ok? Continuando rapidinho, aqui o Rashi vai dizer que sobre a sarça, porque a sarça foi escolhida. Se a sarça é uma vegetação mais normal, mais significativa que existe no deserto, mesmo que a Torá não falasse isso, a gente iria deduzir que seria uma sarça, mas o Rashi vai dizer que a sarça significa eu estou com ele na aflição, seguindo o Techanim 91:15, e fala mais que a sarça foi escolhida para mostrar que Hashem está sempre com o povo Yehudim, com o povo judeu, até mesmo em tempos de angústia. Ok? Ou seja, em tempos espinhosos como a sarça, e aflitos, passando pelo aflito do exílio no meio da sarça, e não longe, distante apenas observando. Não, ele não está distante, ele está no meio, ou seja, dos problemas junto com a gente. Sforno vem nos ensinar com qual atributo Deus enviou você para nos resgatar. Aquela história de Moshe chegar e as pessoas iriam perguntar: tá, mas qual é o seu nome? Quando fala o seu nome, não é que o povo judeu não sabia o nome de Deus. Se a gente só sabe que ele é o Deus de Abraham, Isaac e Yaakov, quando se rezava, quando se orava, já sabia o nome dele. Mas nesse caso não é que o povo não sabia o nome dele, sabiam sim, mas aqui significa em qual atributo, né? Aquilo que eu falei sobre o nome de Yitro, etc. Qual atributo que Deus vem nos salvar? Se antes eles tinham se revelado ao nosso pai Abraham por El Shaddai, e agora qual é o atributo oculto, revelado? De que maneira nós seríamos salvos? Por isso que Sforno vem dizendo isso, a preocupação de Moshe de falar: mas qual nome eu direi se eles me perguntarem? Rashban fala que falando sobre eu serei o que serei, significa eu posso realizar o que eu prometo. É esse o significado. Deus estava dizendo: eu posso sim realizar o que prometo. Rashi vem dizer que significa eu estarei com eles em suas necessidades, presente como nas horas futuras de perseguição. Ramban com N, ok, diz
que o que eles precisavam realmente saber era nada mais nada menos do que eu estarei com eles ao longo de todos os seus sofrimentos, quando clamarem eu lhes responderei. Apenas isso. E aí vem falando o seguinte, que Moshe, ele foi realmente revelado o verdadeiro nome de Hashem para ele, mas aí Rashbam vem dizer, mesmo que Moshe, sabendo o nome de Deus, não é apropriado usá-lo em geral. É por isso que o povo judeu não fala Hashem, o nome, ok? Fala o Eterno, mas não se fala o nome de Deus, nem mesmo nas brachot, quando a gente fala o nome Adonai, não se fala constantemente, ok? Porque esse nome deve ser oculto, o tetragrama, o tetragrama, ele é oculto, ok? E aí Deus é muitas vezes referido, sempre chamando de mestre, o Eterno, o Senhor do Universo, ok? E o Deus de Abraham, Isaac e Yaakov. Rashi fala que Leolam, no caso Leolam está aqui escrito sem o Vav, ou seja, o seu nome sempre deve ser ocultado, o nome de Hashem sempre deve ser ocultado. Agora, e aqui nós vemos, falando um pouco sobre sofrimento, que Hashem sente empatia, o Eterno tem empatia pelo seu povo, né? Ele sabe, ele sente a nossa dor, mas como é que pode? O Eterno sente dor? Se ele é incorpóreo, como pode? Ele pode sentir dor, e aqui ele fala em Yeshayahu 63:9, que fala em toda a sua dor também é dor para ele. Significando a empatia de Hashem. Se Deus se sente afligido tanto, a gente pode perguntar, né? Se Deus se aflige, se ele sofre tanto, por que ele permite então que tudo isso aconteça? Os nossos sábios vão dizer, seu atributo de misericórdia realmente existe, mas assim como o seu nome, o tetragrama, ele é oculto, do mesmo jeito, no exílio, ele tem realmente misericórdia de nós. O Eterno sofre, ele tem misericórdia, compaixão de nós, mas essa qualidade está, muitas vezes, permanece também. Muitas vezes a gente não consegue perceber, a gente está sofrendo, e fala, mas Deus não nos ama, Ele não tem misericórdia de nós, né? Então por que Ele permite com que essas coisas aconteçam? Porque está oculta. Aí você me faz uma outra pergunta, mas se ela está oculta, que benefício então nós temos? A resposta é o seguinte, ela pode estar oculta, mas os seus efeitos são realmente reais e ativos. Por mais que a gente não possa ver, muitas vezes você fala, poxa, por que isso aconteceu comigo? Aquela velha historinha, você saiu para pegar o ônibus, de repente você perdeu o ônibus, você fica chateado, poxa, por que eu perdi o ônibus? Vou chegar atrasado no trabalho. E aí você chega atrasado no trabalho, chateado, e quando chega no final da noite, você vai ver no telejornal que aquele ônibus que você pegou, que aconteceu com ele, sofreu um acidente, né? Deus te abrahou, aí você foi livre de um acidente, ok? Então esse ato de misericórdia, o atributo de Deus está oculto da gente, ok? E aí eu quero finalizar que fala sobre Hassidut, o ensinamento da Hassidut nos diz, depois da verdadeira e completa redenção, o nosso justo Mashiach, que venha Mashiach em nossos dias, toda a carne verá junto que a boca de Deus, né, o tetragrama, falou. Isso está em Yeshayahu 40, capítulo 40, versículo 5. Então será permitido pronunciar o tetragrama exatamente como ele é escrito. Então, só para finalizar, existem muitas pessoas por aí que não são judeus, não conhecem a cultura, não conhecem a nossa fé e tentam desvendar o nome de Deus, dizendo que é Yahu, Yahu e Javé e esses outros nomes interpolados aí. Não existe nada disso. O verdadeiro nome de Deus é outro que é impronunciável, os judeus sabem, mas isso é impronunciável. Alguns outros sábios vão dizer que nós não sabemos mais, que se perdeu ao longo do tempo, ninguém sabe, mas uma coisa eu lhe digo, que o próprio Deus ordenou que não fosse revelado, mas existe a promessa de que um dia nós saberemos, ok? Por quê? Porque nós devemos ter o maior respeito por esse nome. Vamos fazer a barra final da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam, asher natan lanu Torah temet v'chol natah betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém e amém. Vocês estão vendo esses barulhos aí dos fogos? Nós estamos nas vésperas do Ano Novo Gregoriano. A gente judeu não comemora, deseja aos goim que sejam felizes. A gente
não comemora, atrapalha um pouco. Estou fazendo a leitura agora, 11h30, próxima virada do Ano Novo, mas bendito seja o eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, eterno, que nos destes a tua Torá. Vamos continuar estudando e a gente sabe que a verdadeira vida, a verdadeira verdade está na Torá. Ok? Amanhã a gente volta com mais um programa Me'av Leben, agora falando sobre a quinta aliá, a quinta Shalom Aleichem, Lechitraot.